A outra dimensão. Aquilo que quem procura acha nunca foi só apenas um ditado popular que nossos antepassados dizem. Em alguns casos, esse ditado pode se tornar real e virar seu pior pesadelo. Bem-vindo em A Outra Dimensão. Devon está em uma caverna escura e úmida. Ele acorda se perguntando onde estaria. Ele está pendurado de cabeça para baixo, quando olha o monstro à sua frente e diz para si mesmo que está ferrado. No desespero e irado, ele pede para o monstro acabar logo com a sua vida. Quando o monstro vai se aproximando e começa a cheirar Devon. Ele olha para baixo e vê uma poça e se pergunta o que seria aquilo. Ele mesmo diz em seguida: sangue? Então o monstro começa a passar sangue no corpo de Devon. Devon, em seus pensamentos, começa a dizer que aquilo é muito mais que um pesadelo. É o medo vivido em cores. Aquele sangue com certeza são de suas vítimas. Isso simboliza o quão bizarro é essa coisa. Ele diz: oh Deus, ele está me temperando. Molho de vítimas apodrecidas. Acredito que o monstro estava apenas despertando mais medo em Devon, pois enquanto passa o sangue, ele também degusta do que faz com a pobre vítima, sentindo seus poros dilatando, medo e desespero. O cheiro do local e sangue com o resto das vítimas era podre e chega na boca de Devon. De cabeça para baixo e sufocado, ele não se aguenta e põe tudo para fora e desmaia. O monstro puxa Devon, desamarrando-o. O monstro sente e cheira a sua vítima. E de forma bizarra, dá um beijo na boca de Devon. Sabemos que até então o monstro não tem sexo. O seu prazer consiste em deixar suas vítimas agoniadas de medo e pavor. Devon acorda e sente o gosto da morte em sua boca. Ele tenta se defender, mas o monstro pega ele pelo pescoço e joga ele mais fundo. Devon diz não saber até quando vai aguentar esse sofrimento. Ele diz: temperado e agora abusado. Talvez ele queira que eu me renda. Eu não posso me entregar assim. Vamos, Devon, tem que haver algo aqui. Ele olha um osso pontiagudo e diz: vamos, vai dar certo, antes que ele perceba. O monstro fica desconfiado da sua vítima e dirige-se a ele. O monstro pega uma colher e insinua tirar os olhos de Devon. Devon diz: droga, tente se manter calmo. Foca nas cordas, foca em cortar as cordas. O monstro vai se aproximando e pega o rapaz e começa a cheirar e lamber seu rosto. Nisso, Devon vai tentando se libertar das cordas. Quando o monstro vai tirar um de seus olhos, ele consegue se libertar dizendo: agora peguei você, seu sádico feio! O monstro grita de dor caindo para trás. Devon diz: eu só tenho alguns segundos para sair daqui. Nisso, o monstro está tentando tirar o osso dos olhos. Devon, não acreditando, diz: sério? O monstro tira e em seguida joga para acertar em Devon. Ele consegue se desviar quando o monstro vai em sua direção, dizendo que vai matá-lo. Devon diz ironicamente: sim, né? Eu sei. E taca um crânio no monstro, fazendo ele perder a direção e bater com toda a força na parede. Acima onde o monstro estava caído, tinha umas pedras pontiagudas. Elas se rompem e caem em cima do sádico monstro, o acertando em cheio e estraçalhando a fera. Devon se aproxima do monstro preso entre as pedras, dizendo que é melhor ter certeza que ele estará morto. Devon vai se aproximando com a pedra na mão e sem dó atinge a cabeça do monstro quantas vezes pôde. Devon acaba caindo de exaustão. Ele abre os olhos lentamente e vê sua mãe dizendo: Devon, que bom estar acordado, meu filho. Ele olha para o lado e vê Anne dizendo: não poderia apenas ter seguido as regras no caminho da sua tese? Ele acordado pergunta onde está. Ele se levanta rapidamente e sua mãe diz que ele está no hospital. Anne dá o óculos para ele dizendo que ele precisa ver. Sua mãe diz para ele ir devagar ou vai rasgar os pontos. Quando Anne diz: sim, Devon, sua mãe sabe o que diz. De repente, ele vê uma moça da colônia de Haunoki, onde ele passou, e se pergunta o que ela estaria fazendo ali. De repente, sua mãe e Anne começam a sumir.
Ele se pergunta o que está acontecendo. No mesmo instante, Devon se vê seminu e várias pessoas correndo desesperadas ao redor. Essas pessoas eram todas as que ele viu em sua jornada na história. Ele, desesperado, tenta entender o que está acontecendo, buscando informações de cada uma, quando um homem se vira dizendo: "Nós somos um." Devon viu que no seu peito estava aberto como se alguém tivesse arrancado seu coração. Ele grita de desespero andando para trás, quando tropeça e cai em um corpo sem cabeça. E todos ao seu redor diziam a mesma coisa, caminhando em direção a Devon. Nós somos um. Nisso, Devon começa a sentir uma dor insuportável no olho esquerdo. Enquanto os mortos repetiam "Nós somos um", Devon entra em total clima de medo, dizendo que não quer morrer. De repente, o monstro aparece com um dos olhos de Devon. Em seguida, ele fecha os olhos e aparece com os dois olhos de Devon. Ele se vangloria, dizendo: "Um de todos e todos meus." Para os que sabem que o monstro vai atrás incessantemente daquilo que quer, esse final não os surpreende, pois sabemos que em histórias, quadrinhos e até filmes, ele sempre vai conseguir o que quer daquilo que almeja. Penosa é a vida de quem entra no caminho da besta. Dificilmente vai sobreviver para contar a história, ao menos que ele queira. Por séculos ele atormenta gerações e gerações, e em cada uma delas deixando uma história de terror, conhecido por alguns como Deus Dragão, o Homem Lagarto, a Serpente, a mais temida criatura das trevas, e por nós, como Olhos Famintos. A próxima história será Saum, a mente por trás das torturas.